Ah, doutora Halana, manda a solicitação para que eu possa aceitar. Isso, peraí. Ah, legal. Agora sim. Foi. Agora sim. Boa noite. Conseguimos, Márcio. Boa noite. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo já. Tá vendo o áudio, o vídeo legal? Tá me vendo bem? Tranquilo. Tá me cortando? Tá jóia aqui? Peraí, uma Tá hora. tranquilo. Perfeito. Bom, boa noite a todos. O assunto de hoje é telemedicina. Ruas vazias, quarentena, medo. Esse é o triste cenário do nosso país desde que a pandemia da Covid se tornou realidade. Diante de tempos de tão difíceis, em que o isolamento social é uma forma mais eficiente de conter a transmissão do novo coronavírus. Existe a real necessidade da adoção, da adoção de novas tecnologias. Nesse contexto, a autorização da telemedicina, até então proibida pelo Conselho Federal de Medicina, surge como uma arma poderosa, tanto na manutenção da quarentena como no combate da pandemia. Sobre esse assunto, eu convido a doutora Halana Filgueiras, mestre em medicina da Universidade de Nova Lisboa, otorrino com fellowship em rinoplastia na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, doutora. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcio. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Pode chamar só de Alana, tá? O H foi só invenção do meu pai. Ninguém nem lembra que ele existe. Combinado, Mas vamos perfeito. lá, é verdade. A gente realmente está se vendo diante de uma realidade nova, né? Que é a telemedicina, mas ela nem é tão nova assim, tá? A gente já utiliza ela, na verdade, o CFM já liberou desde 2012 o uso dela, mas apenas em algumas modalidades, né? Que a gente acha que a telemedicina já é a teleconsulta. E a gente tem uma divisão em relação a essas ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia. Então, assim, em 2002, o CFM liberou o uso para a gente trocar informação entre nós médicos. Então, se eu tenho um caso clínico aqui e você tem um caso clínico como médico lá do outro lado do país e a gente quer discutir, a gente pode fazer essa discussão de casos entre especialidades, entre médicos de várias regiões. E uma coisa que facilitou muito para a gente foi essa liberação acontecendo para laudos também. Então, eu estou no interior do Pará, por exemplo, e eu não tenho um cardiologista. Então, eu posso pedir um eletrocardiograma e ele é laudado em tempo real em outro lugar, por um profissional especializado. Então, isso já era liberado há bastante tempo, né? Desde 2002 a gente tem. E aí a gente entrou nessa briga em relação à teleconsulta, né? Como é que seria para a gente começar um primeiro atendimento para esses pacientes? Isso gera muita confusão entre Uhum. nós profissionais, entre os pacientes, entre, enfim, jurisdição, é bem complicado. E por isso que a gente tem demorado tanto a adquirir essa função, essa ferramenta. E agora, só em caráter mesmo da urgência, né? O CFM liberou bem restrito só durante a pandemia. E como são feitos os agendamentos para a consulta, doutora? Através de um aplicativo, através de um website? Como funciona? Então, a gente hoje tem várias plataformas, Márcio. Depende muito do médico. Tem plataformas já na internet que você se inscreve como médico e você começa a atender por essas plataformas. Tem médicos que acabaram mantendo o seu padrão de consultório, então você agendaria, por exemplo, com a secretária do próprio médico, e aí a gente passaria a utilizar a ferramenta audiovisual por algum programa, e aí a gente tem alguns programas que podem, outros que não podem. Porque qual o maior problema que a gente tem com a telemedicina é a questão do sigilo médico. Então, como é que eu vou manter um sigilo médico através de plataformas sociais gratuitas, por exemplo, né? Então, eu vou mandar meus dados, coisas que eu não quero que ninguém saiba pelo WhatsApp. Eu posso encaminhar esses dados para qualquer pessoa. Então, essa é a briga que a gente tem. Então, que plataformas? E hoje a gente está evoluindo muito. Então, tem diversas plataformas hoje na internet que a gente utiliza. Eu utilizo a minha, no iMedicina, enfim, tem outras empresas também que eu já faço parte. E aí a gente agenda, o paciente agenda diretamente ou por esse programa ou com o número mesmo da nossa secretária do consultório. Ele já faz o pagamento e aí tem via PayPal, via transferência, enfim. E aí é agendada a consulta.
E aí a gente faz via audiovisual por algum programa, a gente manda o link para o paciente. Entendi. E a telemedicina é segura? Ela transmite assim segurança para o paciente? O paciente que está do outro lado, bem, doutor, ele se sente que a necessidade dele foi atendida? Olha, isso é complicado, mas porque assim, a gente aprende desde quando a gente entrou na faculdade, a coisa que a gente mais escuta é nada é mais importante do que o ver, sentir e tocar, né? Então, o paciente, nós brasileiros, então, que a gente é muito dependente dessa forma que a gente fala que nós somos pessoas mais quentes, né? A gente tem o hábito de abraçar, o hábito de cumprimentar pegando, é difícil a gente estar mantendo esse distanciamento pelos nossos hábitos culturais. Uhum. Então, é muito difícil para a gente, principalmente na minha especialidade, que eu sou otorrino, onde tudo que eu preciso ver está embutido, né? Diferente de uma dermatologista, às vezes, que o problema está aqui na pele e a gente consegue ajudar vendo uma imagem. Mas eu não consigo ver dentro do ouvido, eu não consigo ver dentro do nariz, eu não consigo ver dentro da garganta através do vídeo. Então, a gente tem muita limitação. E se o paciente não era seu antes, porque eu acho que a telemedicina é uma ótima ferramenta quando você já tinha aquele paciente com você. Então, é um paciente Uhum. que já te conhece, você já conhece ele, e aí ele, por esse período, por exemplo, precisa, tá fora. Acontecia muito isso comigo. O paciente viajou, passou mal lá fora. Doutor, eu preciso ir no hospital ou não preciso ir no hospital? Mas para uma coisa urgente. Então, tirar uma dúvida, isso era muito bom. Mas, realmente, eu já atendi acho que umas 3 pessoas só essa semana querendo segunda opinião da telemedicina de outro médico, por exemplo. Porque Olha, ficou na dúvida. entendi. Aqui no Reino Unido, por exemplo, quando a gente liga e usa o serviço de telemedicina, é, a gente tem que passar por uma série de perguntas, um questionário, né, e uma autoavaliação. E aí você não pode simplesmente ir direto para o hospital. Se você falar, olha, estou passando mal e o médico não consegue fazer ter o diagnóstico, consultar, fazer a consulta como deveria ser, no caso, por exemplo, o otorrino, tem que, né, olhar no fim da boca, no nariz, e fica mais difícil. Aqui, eles não permitem que você simplesmente se dirija ao hospital. Eles vão fazer esse questionário, ver se você não consegue respirar, se você estiver nas últimas, ver se alguém mora com você. Aí sim, eles vão mandar uma ambulância para fazer uma segunda avaliação e eventualmente Nossa. levá-lo para o hospital. Isso por causa da pandemia. Claro, em tempos normais, você simplesmente ia ao seu médico de bairro, GP, ou hospital. Mas aqui funciona assim, nesse momento. Como funciona em casos de que a doutora vê a necessidade de um atendimento mais profundo, uma intervenção cirúrgica ou ir para o hospital? Então, isso aí vai depender muito da clínica do paciente, né? Tem paciente que reclamou, sei lá, tô com uma febre, agora que tá na pandemia, então a gente faz muita triagem para Covid, né? Então você viu, o paciente mediu temperatura, a febre não tá baixando, tá dando falta de ar, tem algum sinal de alarme? A gente já pede para ligar para o 92 ou se dirigir ao hospital, porque vai precisar de acompanhamento médico hospitalar. Agora, sim, é que nem eu tô te falando, você tem que confiar muito no paciente, né? Você tem que entender que ele tá te entendendo e que ele toma esses Sim. cuidados. Então, pacientes que têm um bom nível de escolaridade, que às vezes tem, aqui no Brasil tá virando moda, todo mundo tem oxímetro. Então, agora tá assim, tipo, todo dia sentir uma tosse, a pessoa já viu, já, ó, tá saturando 99, eles já até sabem, é mais fácil. Mas quando é um paciente que não tem noção de nada, aí fica bem mais difícil. Algumas vezes a gente consegue pedir apoio, depende muito de quem você, por exemplo, eu atendo numa ONG. E essa ONG, ela é excelente, ela tem um apoio em alguns lugares, ela tem apoio em terra, de técnicos, agentes de saúde. Então, quando eu vejo que eu preciso de um apoio melhor, eu peço para eles irem, e aí eles medem temperatura, pressão, frequência cardíaca, e isso me fazendo tudo por vídeo, o paciente lá e eu aqui. Fizeram uma pergunta até legal aí. Se os planos de saúde aceitam esse tipo de consulta? Não, até hoje não. O que eu costumo fazer para os pacientes é a gente emite a nota fiscal da consulta e aí o paciente pode solicitar reembolso, por exemplo. Mas os planos de saúde não liberaram porque é uma medida provisória, né? Como não tem como eles organizarem tudo para uma coisa que pode acabar amanhã. Sim. Além do diagnóstico, quais são os outros usos possíveis da telemedicina? Quais são o quê? Desculpa, travou. Os usos possíveis da telemedicina, além do diagnóstico? Um probleminha de conexão aqui. Ei.
Alô, doutora Alana? Doutora Alana? Alô, doutora Alana? Voltou? Escutando? Olá? Escuta? Escuta? Acho que está com um delayzinho aqui. Alana, me escuta? Me escuta? Indo. Alô, te ouço. Me escuta? É um problema de conexão. Vocês estão me escutando bem? Oi, Agora eu oi, tô tá me ouvindo. escutando? Ah, então tá. Tô Eu ouvindo, vou agora tá refazer, tudo bem. joia, vou refazer a pergunta. Além do Vamos lá. diagnóstico, quais são os outros usos possíveis da telemedicina? Bom, a telemedicina a gente pode utilizar diversas ferramentas, né? Existe telecirurgia, já tem em alguns lugares do mundo, isso é comum, então o cirurgião às vezes está em casa e o robô está no centro cirúrgico com o paciente, com um assistente cirurgião, lógico, também na sala, né? O paciente não fica sozinho com o robô. E o cirurgião principal pode estar em outro lugar, em outro hospital, acessando tudo por robótica. E não está propriamente dito, às vezes, no local. Então, a teleconsulta, o telediagnóstico, como a gente fala, que é quando a gente libera os laudos dos exames, enfim, que a gente já fazia antes, e a própria teleconsulta em si. Além da Doutora, teleeducação, né, que já se fazia antes, a teleeducação já é bem antiga. incrível. Onde nós vamos chegar? Será que vai ser o fim da medicina tradicional? Aquela no TAT? É, Não, né? isso aí não Para tem quem... quem é. Olha, eu era muito contra a telemedicina, não vou mentir. Assim que começou a pandemia, eu tinha muita resistência a fazer, porque é muito difícil isso. Como é que eu vou dar diagnóstico com segurança se eu não vi? O paciente pode falar para mim que tem dor de ouvido e ser 300 diagnósticos, né? E ser várias coisas que não, só com a queixa dele de dor de ouvido eu não consigo. Então, o ato da gente examinar o paciente é a pior desvantagem da telemedicina, né? Você não conseguir fazer o exame, eu acho que é o pior de todos. Mas é muito útil para outras coisas. Por exemplo, você passou comigo aqui, eu pedi exame, você está numa vida super atarefada e tem uma viagem. Eu posso muito bem checar o seu exame quando ele estiver pronto. E aí a gente discutir se precisa você voltar para fazer alguma coisa a mais, ou se eu posso já solicitar outro exame para a gente melhorar essa investigação. Então, assim, para isso funciona muito bem. E para essa questão do telemonitoramento. Então, agora na pandemia, por exemplo, o telemonitoramento está sendo super legal. Então, paciente que está em casa, ó, tô com Covid, eu tenho que ficar isolado, me dá algumas dicas do que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, isso ajuda muito. A gente consegue monitorizar esse paciente à distância, sem ele ter que sair da sua casa. Fizeram uma perguntinha aqui, deixa eu só voltar, que foi em relação à inteligência artificial. Aqui, ó, a inteligência artificial tem alguma contribuição? Então, a gente está nesse impasse, né, dessa inteligência artificial que o pessoal tem Boa falado pergunta. bastante. Muito boa pergunta. Ela ajuda, não vou te mentir, ajuda bastante. Porque ele consegue fazer um comparativo entre exames, né, entre exames normais e exames alterados. Só que, assim, uma frase que você vai entrar na faculdade de medicina e você vai sair da faculdade de medicina ouvindo. A clínica é soberana. Então, não adianta eu ter um exame que foi laudado por uma inteligência artificial, que ele me disse que o paciente tem provavelmente um câncer, e aí eu vou lá na clínica, descubro que o paciente teve uma lesão, teve tuberculose no passado, tem uma lesão cicatricial. Então, não, a clínica ela é soberana, mas lógico que a gente vai conseguir é, avançar e unir uma coisa a outra, né? A gente vai conseguir unir aí a medicina tradicional com a parte tecnológica, eu acho que uma coisa anda muito junto à outra. Você tem uma ideia super interessante da telemedicina? Tem umas histórias, não dá para dizer se é verdadeira porque não tem nada escrito. Mas na Idade Média, alguns médicos, tem um relato de um médico que estava tendo uma praga na época, né, uma epidemia X, e ele se isolou, foi para uma margem do rio onde não tinha doença, e ficou lá e um agente de saúde ia visitar os pacientes que estavam doentes e levava para ele só os achados que o agente tinha visto, os sintomas, quais eram os principais sinais, o exame físico. E ele assim conseguia tratar as pessoas fazendo esse intercâmbio de conhecimento através do isolamento dele, conseguindo estudar os pacientes. E isso foi evoluindo. O primeiro relato mesmo, é mais ou menos do século XIX, que as pessoas começaram a usar o telégrafo.
Então, os médicos mandavam, pô, tô com um caso aqui muito diferente, tem uma massa abdominal que o paciente está evoluindo mal. E ele discutia com outros serviços por conta do telégrafo. E isso foi evoluindo, desde o código Morse, o rádio, o telefone, e hoje a gente tem a internet. Então, lógico, a gente facilita muito a vida, né, do paciente com várias coisas. Eu utilizo muito para segmento do paciente. Aqui em São Paulo, ninguém tem tempo para nada. Para o paciente tirar o dia para vir no consultório, ele deixou de fazer o trabalho, ele deixou de fazer coisas, atividades do dia a dia dele. Então, a gente sabe que não é uma atividade legal ir ao médico, né? Ele vai quando precisa. Então, se a gente pode ajudar, eu já cansei de, às vezes, o paciente veio e aí eu precisava pedir mais um exame dele por conta de uma alteração de um exame que eu já vi por telemedicina, né? Já vi o resultado, tudo bonitinho, sem ele estar presente. E eu mandar o exame para ele e ele fazer outro exame e só voltar com outro exame. Não ter que fazer tantas idas e vindas no consultório, né? Porque é muito, realmente, a gente sabe que hoje a vida é muito atribulada e não dá para a gente perder tempo, mesmo que pela saúde não seja perder tempo, mas dá para facilitar a vida do paciente, e a nossa também. Doutora, agora uma pergunta com mais curiosidade. Quando a gente vai tirar o dia para ir no médico, né? A gente tira o dia, Sim. de fato. Então, a gente geralmente, eu lembro quando eu era mais novinho, minha mãe deixava a gente ultra arrumado como se fosse numa festa para ir no médico. Com a telemedicina, os seus pacientes, eles se arrumam bem ou eles aparecem de qualquer jeito para consulta? Olha, depende, hein? Depende. Não, mas aqui em São Paulo o povo é bem arrumado, né? Em São Paulo eu nunca tive problema com isso. Os pacientes, às vezes a gente tem que se arrumar mais, porque senão o paciente vem, a gente fica até parecendo que tá desleixado, né? Mas não, isso eu nunca tive problema. Ó, o Caio falou aqui sobre a telemedicina nos ajuda bastante a orientar o melhor segmento do paciente. Conseguimos saber se mesmo apresenta sinais e sintomas de alerta que justifique. É isso aí. A gente está utilizando essa ferramenta muito para isso, né? Então, a gente sabe que a gente faz muito mau uso dos prontos-socorros. Aqui no Brasil, então, a gente exagera nisso. Então, os plantões são sempre lotados e a gente sabe que 90% das queixas se resolveria no consultório. O paciente não precisaria estar no pronto-socorro. Um motivo é esse, os pacientes não têm paciência de agendar consulta porque vão ter que parar o seu dia, então é melhor pegar um horário livre e ir no pronto-socorro. E outra é por, enfim, descaso, muitas vezes, não entendimento do que é urgência, do que é emergência, mas a gente via que era muito lotado. E hoje, eu mesmo fiz plantão sábado e domingo. Eu atendi 6 pessoas em 8 horas de plantão. E realmente eram só queixas que deveriam estar ali. Então, eram pacientes com queixas otorrinolaringológicas que deveriam estar realmente ali. Então, a gente vê de um volume que deveria estar em 28, 30 pacientes, cair para 4, 6. Então, realmente, a telemedicina, você vê que as pessoas, com a pandemia, as pessoas estão se orientando melhor, entender o que é uma urgência, o que é uma emergência, quando eu preciso ir no médico, como ela facilita isso do paciente realmente saber se sai ou se não sai. Mas está acontecendo uma coisa muito ruim, e isso eu acho que é bom a gente conversar muito, porque os pacientes com câncer não estão indo para o hospital. E caiu muito a taxa de diagnóstico de pacientes com doenças que todo dia se diagnosticava e a gente não diagnostica mais. Então alguma coisa está acontecendo. Aqui na Inglaterra caiu essa taxa em 60%. Nossa, aqui também, aqui mais de 50%. A gente já tem queda disso. Então, é preocupante, as pessoas não estão tratando também essas doenças de base. Tem gente que está com medo de tratar um infarto, com medo de pegar Covid. Você vai morrer do infarto? Do Covid é 5%. Então, assim, as pessoas não estão sabendo também medir isso, né? Tem uma pergunta aqui do Emílio Rios. Como é possível o otorrino exercer a base da sua especialidade em tempos de Covid? É difícil, né? Está sendo difícil, acho que para quase todo mundo, em relação ao volume, tirando o intensivista, o anestesista, que estão bombando toda hora, né? Porque o que está lotado hoje é a UTI e muitas vezes as enfermarias, mas a gente consegue exercer, assim, a gente está tomando alguns cuidados, por quê? A otorrino, a gente cuida, né, diretamente das vias aéreas, então acaba que a gente expõe muito aerossol durante o exame. Então a gente faz às vezes nasofibroscopia, que é aquele exame que passa a câmera no nariz, ou a gente faz o exame que é a tele, que passa a câmera por dentro da garganta, e isso faz muito aerosol, então existe um risco muito maior da gente contaminar o meio.
Mas aí a gente está tomando os cuidados. A gente utiliza máscara no paciente com uma entrada própria para o aparelho. A gente utiliza aqui no consultório, a gente tem tudo. Assim, a gente utiliza o face shield, a N95, a máscara ainda por cima, a cirúrgica. Depois a gente limpa toda a sala. Todo paciente é pelo menos 1 hora de distância um do outro para nem se encontrarem, né, na nossa recepção. A gente evita que tenha aglomeração de qualquer jeito. Mas a gente até que está conseguindo, assim, no geral, a gente está conseguindo. Com dificuldades como todo mundo, né? Tem mais pergunta? Tem aqui, ó. Qual a opinião da doutora quanto à contradição dos próprios colegas quanto à medicação a ser usada para tratamento do Covid? Nossa, isso está sendo um estresse, né? Eu sou muito a favor da ciência. Eu acho o seguinte, enquanto não se acha ciência, eu não sou do curandorismo. Então, assim, na minha terra, em Belém, eles vendem garrafadas na beira do Ver-o-Peso, e é assim, tem garrafada para tudo. Você toma uma garrafada para pneumonia, você toma uma garrafada para gripe. E assim, a medicina já evoluiu muito para a gente estar levando a medicina para esse lado só de, eu acho que funciona. Eu acho que as coisas têm que ser muito respeitadas, a medicina tem que ser respeitada, a ciência muito respeitada, e não dá para virar um ambiente político da coisa. Eu não emito a minha opinião, eu acho que Alana, quando você quer saber a minha opinião é uma coisa, eu como médica, eu sigo o que está escrito. Né? Teve alguém que parou, outras pessoas que pararam para estudar isso de forma adequada. Então não dá para a gente simplesmente fazer o que a gente acha, né? Isso não é medicina. Durante a quarentena, doutora Alana, as queixas cresceram bastante. Elas têm sido diferenciadas ou geralmente é sempre quase a mesma coisa? Por causa da pandemia, as pessoas imaginam que qualquer coisa pode ser relacionado a qualquer outra coisa. Então, fantasiam e etc. Como é que tem sido? Nossa, muito. Os pacientes hoje não podem sentir nenhuma dor de garganta. Eles já acham que é Covid. Eu já tive paciente que já quis fazer exame 6 vezes. Eu falo para ele, não, calma, não precisa sair da sua casa agora para fazer o exame, não, mas eu tô agoniado, que eu tenho filho em casa, e todo mundo fica, né, nessa expectativa aí. Mas assim, problema psicológico todo mundo vai ter, ansiedade todo mundo vai ter, essa questão do isolamento, de você não saber o que vai ser do futuro, como vai ser a parte dos negócios, a economia, a gente tem essa insegurança política muito grande, apesar de tudo ainda está tendo manifestação. Enfim, a gente está... É aquilo que a gente conversou uma vez, né? A gente está embolotando tudo e aí a gente está vendo tudo com lupa, né? Por que agora a gente está falando de racismo? Porque não foi falado antes, as pessoas estão querendo falar, as pessoas estão querendo se expor, estão querendo mostrar o que sentem, porque está tudo à flor da pele. Então os problemas vão ser aumentados, eles vão ser colocados em caixa para você discutir. E quanto mais problema que a sociedade tem, mais difícil vai ser para a gente lidar com isso. É verdade. Eu acho que as pessoas agora, como estão em casa, estão tendo um pouquinho mais de tempo, elas estão mais antenadas em tudo que está acontecendo. E estão dando muito mais atenção e valor do que antes. Então, realmente, eu acho que vai ser vamos colocar nos quadradinhos, nos boxes, né, nas caixinhas, para depois serem trabalhadas. Esse movimento recente do George Floyd tem sido mais a prova disso daí. Exato. Doutora, e durante a consulta, o médico tem que informar o paciente, por exemplo, que está ligando pela primeira vez para fazer a teleconsulta. Quais as limitações, como é que existe um protocolo, o que é explicado pelo paciente que liga pela primeira vez, o que o médico tem de dever de informar e quais os direitos do paciente? Aqui no consultório eu estou fazendo o seguinte, né? Porque assim, a gente teve que se organizar, porque foi tudo muito rápido e a gente não sabia como é que ia ser, porque inicialmente tudo fechou, então a gente fechou os consultórios, a orientação foi não operar ninguém, foi fechar os consultórios e tudo. Então a gente teve que se reorganizar. E acabamos usando o exemplo de países que usam a telemedicina com mais facilidade, Japão, Estados Unidos, que já tem muito mais... Começou, né? Exato, eles têm muito mais habilidade, a experiência do que a gente. Então, o que a gente começou a fazer? A gente tem um termo, a Sociedade Brasileira de Otorrino, ela tem um termo para telemedicina. Então, o que a gente faz, geralmente? Esse paciente, eu envio o termo para ele, e aí ele assina esse termo. No termo, eu já coloco escrito tudo, o nome,
quais são os riscos da telemedicina, quais são não é nem risco, né? Na verdade, seria quais são as desvantagens. Que a gente não vai conseguir fazer exame, que o diagnóstico ele não é 100% por conta dessas limitações que a gente falou. E aí a gente envia esse termo para o paciente devolve ele assinado, dá para fazer por assinatura eletrônica, tá? Aí ele devolve para a gente começa a consulta. A consulta é sempre audiovisual, porque, né, a gente tem que confirmar. Eu peço para o paciente a primeira vez confirmar com documento. Então, eu peço para mostrar um documento com foto, para não ter problema, né, para a gente saber quem é quem. E aí eu anoto tudo no meu prontuário eletrônico. Eu tenho prontuário no consultório, eu anoto tudo no prontuário. Então, tem um documento para o paciente, caso ele precise, né? E aí fica tudo no sigilo. E a plataforma que eu uso, hoje a gente não deve utilizar Skype gratuito, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, a gente está utilizando algumas plataformas. Tem 2 plataformas que eu utilizo, que a gente envia um link para o paciente recebe, aí eu já ligo para ele, ele já recebe pelo telefone a ligação. E aí a gente consegue se ver tudo direitinho. Já as receitas, a gente tem um prontuário eletrônico, um receituário eletrônico que eu mando para o paciente. E aí aqui no Brasil, desde a época que aconteceu todo esse processo, eles liberaram as receitas com um QR Code. Então o paciente recebe essa receita ou via e-mail, ou via SMS, como ele preferir. E aí ela tem um QR Code e a minha assinatura eletrônica. Então a gente tem que fazer uma assinatura eletrônica em um lugar que é confiável, de certificado digital, tudo direitinho. E aí o paciente recebe tanto atestado, afastamento, receita especial, receita normal, isso que a gente está conseguindo fazer. Bacana. Um pouquinho antes da nossa live, eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Liam Fox. Ele é membro do parlamento. Eu vi a foto. Ele é membro do parlamento britânico e ele foi ministro de International Trade. E nós conversamos um pouquinho sobre a telemedicina após o Covid, como vai ficar, porque a Inglaterra, 10 anos que estavam vendo tudo isso, em uma semana resolveram e as coisas estão andando. Da mesma forma que a doutora mencionou aí no Brasil. Manda um link, aí no celular a pessoa clica naquele link, aí tem a opção de vídeo ou voz só. E aí, acho que a comunicação de vídeo ou voz. E aí a pessoa libera e pode ver ou conversar. E o pagamento aqui não existe ainda, porque é pelo GP, né, pelo governo, mas assim continua. E ele pretende que esse serviço continue dando seguimento após o coronavírus. A doutora vê isso daí acontecendo no Brasil? Será que isso vai se tornar vai sair de um temporário para um permanente? Ou existe ainda muitos problemas políticos envolvidos? Burocrático, né? Então, eu acho que assim, foi um pontapé para a gente começar esse processo, que até então tinha-se muito medo. O CFM chegou a fazer uma nota e revogou a nota, achou que não tinha ainda segurança cibernética no negócio para poder liberar. Então, assim, eu acho que vai ser uma discussão grande junto com o Conselho Federal de Medicina. Eu acho que vai ser muito difícil a gente tirar de uma vez, porque após a pandemia, muita coisa eu acho que vai mudar no comportamento de todo mundo. Eu acho que as pessoas vão pensar muito bem antes de fazer determinadas coisas que antigamente eram triviais. Então, eu acho que vai gerar discussão. Não sei se vai ficar, porque no Brasil a gente ainda é muito tradicional. O brasileiro em si, a gente ainda não... Você tem uma ideia? Nós utilizamos no Brasil, acho que uma média de 89% dos médicos utilizam o WhatsApp. Aí onde você está, 2% utilizam o WhatsApp. Exato. Para se comunicar com o paciente. Então, a gente tem uma informalidade muito grande. Então, isso pode gerar grandes problemas para a gente no futuro. Seja de processo, de quebra de sigilo. Então, assim, para a segurança talvez até do próprio paciente ou do próprio médico, eu acho que isso ainda vai gerar muita discussão. A gente vai ter que ter plataformas muito seguras, porque não é cultural nosso, né? A gente não consegue lidar muito bem só na mensagem. A gente é muito passional nisso. Nós somos muito mais pessoas, isso, a gente não tem essa divisão tão grande. Aquilo que a gente conversou uma vez, os pacientes, se tornam amigos. Exato. Daqui a pouco eles já te mandam mensagem perguntando se você pode olhar um exame, se você pode atender nos horários também, assim. Então, não sei como vai ser.
Eu acho que vai depender muito de quem está lá em cima. Eles são bem mais tradicionais ainda, tipo, mas é uma coisa que eu acho que não dá pra gente fugir por muito tempo, né? A tecnologia tá aí e a gente vai ter que se adaptar a ela. Eu acho que não tem muito pra onde fugir, não. Mas se ela vai ficar agora, eu não te garanto. Eu acho, mesmo porque essa juventude que está vindo é muito mais tecnológica, então eles vão começar a exigir um serviço diferente, eles não gostam de perder tempo, ficar preso no trânsito, não querem se expor a doenças, né? Então eu acho que vamos ter aí, sim, de fato, uma boa batalha pela frente. Em relação Eu acho. à proteção de dados, a gente também vê um problema grande no Brasil. Essa lei era para entrar em vigor ano passado, aí foi empurrada para o começo desse ano, aí depois estava para setembro, se eu não me engano, e agora foi adiada novamente para fevereiro de 2021. Eu imagino que isso daí também vai ser um outro problema, como a doutora mencionou um pouquinho antes, nesses envios, como vai ser estourados, né, armazenados essas mensagens, esse tipo de coisa. Nos softwares que vocês usam, esses dois que a doutora mencionou, já existe algum tipo de... Não, eu sei que não são públicos, né, que não são gratuitos, são pagos. Não, são pagos, eles têm um certificado que é o certificado RIPA, né? Que é uma empresa, na verdade ficou bem conhecido como uma certificação de segurança em hospitais. E aí alguns deles eu geralmente checo se eles têm esse certificado ou não. Que daí quanto mais é próximo desse certificado significa maior nível de segurança de dados. Então, os meus são assim, eu pago meu prontuário, ele fica na nuvem, todas as informações do paciente, é tudo com senha, só eu acesso o meu prontuário, ninguém mais tem acesso a ele. E, teoricamente, é para ter uma segurança adequada, né? Não é para ter vazamento de dados, a gente paga para isso. Mas, realmente, eu não sei o que vai acontecer, porque, por exemplo, no SUS, já estão se utilizando a teleconsulta no SUS, né? Mas como é que você vai fazer? As unidades básicas de saúde, a grande maioria não tem internet. Os prontuários são à mão ainda. Então, assim, a gente vai ter que ter um processo ainda de digitalização inteiro, né, de uma infraestrutura melhorada para que isso comece a acontecer. Eu aqui levei mó susto quando eu cheguei na Unifesp, que os prontuários eram eletrônicos. Eu fiquei, nossa, uma universidade federal e os prontuários são eletrônicos, que legal. Porque onde eu trabalhava, que era público, era tudo na mão, tudo manual. O paciente não tinha, a gente não tinha nada. Aí no dia que pede um prontuário, pede uma folha, misturaram folhas, você perdeu toda a informação que você tinha do paciente. Então acho que isso vai ser difícil ainda no Brasil enquanto a gente não tiver uma melhora na parte da infraestrutura. Doutora, o médico brasileiro, como a gente conversou um pouquinho antes, se torna amigo do paciente, né? E por esse lado, o paciente se torna, como se fala, ele tem mais confiança no trabalho do médico brasileiro. No meu caso, eu quando vim para fora, e vendo aqui os médicos britânicos ou europeus, são mais assim frios, né? Ele vai fazer a consulta, você vai morrer, amigo, boa sorte. Você tem 2 semanas, Boa sorte. todo mundo, né? Você tem 50% de chance de viver 2 minutos. E pronto. Exatamente. Ou se ele vai fazer algum procedimento, você assina um termo falando, olha, a chance de você de ter isso daqui de errado é 20%, disso daqui dá mais errado é mais uns 30%, ou seja, ele se garante 100%, e isso ainda, não sei se existe no Brasil isso daí, mas quando eu passo por um médico desse, eu sempre pego uma segunda opinião com o médico brasileiro. A doutora vê essa postura mudando, ou isso daí está mais ou menos se internacionalizando, vai se padronizar em algum tempo? Eu acho que o que fez muitos médicos, quando eu penso assim, em Europa, principalmente, né, a parte mais anglo-saxônica, Estados Unidos, Reino Unido, você pensa o seguinte, primeiro que é uma cultura já diferente, né, eles já são assim também no dia a dia, você não sabe nem quem é seu vizinho às vezes, ou se sabe é só para dizer oi, você nunca entrou na casa do seu vizinho porque você não foi convidado. A gente aqui já quer saber tudo da vida do outro, já vira amigo, já faz churrasco no outro dia. A gente é muito mais assim, né? Os latinos são muito assim. Mas, assim, eu acho que é medo, muitas vezes, né? O americano apanhou muito para ficar assim. Então, foi muito processo. Essa judicialização que teve da medicina, de tudo. E é uma coisa complexa isso, porque eu lido com estética também. E o paciente, eu faço nariz, e o paciente ele acha que a gente fez uma simulação, ele acha que aquilo é uma promessa de resultado, que eu tenho que entregar aquilo.
e que não é assim, né? Então, a medicina, o teu corpo vai reagir de um jeito, o corpo do outro reage de outro. Eu passo de pirona 10 mil vezes e uma pessoa vai dar uma reação. E Claro. aí a pessoa já acha que isso é incompetência. Então, e outra coisa é a cultura. A nossa cultura é muito de agressão em relação. O médico estava errado. A gente não aceita, né, uma outra forma, às vezes, de agir. A gente não entende por que ele agiu daquela forma. A gente já tende a achar que é erro. Então, se no Brasil começar a ter a quantidade de processos que Estados Unidos sofreu, Reino Unido sofreu, a tendência nossa é sim ter termo para tudo. Eu mesmo fui fazer meu check-up semana passada, não, terça-feira agora. E eu cheguei no laboratório, eu levei um susto, porque eu assinei termo para todos os exames. Que ia tirar meu sangue, que material biológico, eu estava ciente dos riscos de ser retirado material biológico. Eu nunca tinha passado por isso. Geralmente eu só vou lá e faço o exame. Tinha até termo para ultrassom da minha tireoide, eu assinei termo. Então, assim, se isso continuar no Brasil, que provavelmente está acontecendo, eles estão se respaldando para evitar processo, e a gente às vezes se sente, a gente fica muito acuado com algumas coisas, Sim. eu acho que a tendência é essa, da gente tentar distanciar algumas coisas, se manter seguro no papel, de tudo ter papel, que a gente às vezes é muito informal. A Sim. gente resolve tudo no boca a boca, a gente resolve tudo no aperto de mão ainda. Médico, então, aqui no Brasil, eu sempre digo, a gente não sabe cobrar, a gente não sabe chegar para o paciente e já dizer valor, a gente pede para conversar com a secretária, porque não é hábito nosso isso, né? A gente acha que a medicina é uma coisa, não é profissão, é um sacerdócio, né? E aí as pessoas, a gente também tem isso, assim, o médico também não sabe, e isso é cultural nosso. Uhum. Eu acho que o americano, e principalmente aí no Reino Unido, eles já são muito bem conceituados, assim, é minha profissão, você é meu paciente, eu vou te falar a verdade, não interessa como. E você escuta, né? A gente não, a gente fica com dó, a gente fala que traz a família. Eu já tive que fazer diagnóstico de câncer e o cara veio sozinho. Eu falei, eu não vou falar pra ele sozinho. Imagina como é que esse cara vai voltar pra casa. Entendi. Fala, olha, o exame, chama se você quer que a gente converse com a família junto e tudo. Ele já tinha entendido que o exame não tinha sido muito bom e realmente pediu para trazer um familiar com ele, porque ele também não teria capacidade de ter total entendimento. E a gente conversar muito sobre isso. Então, não sei se a gente deixa de ser o que a gente é, né? Dessa forma muito mais amigável, de a gente ser mais, sei lá, dá pra dizer, mais amigo em si, do que eles daí. Mas eu acho que a gente tá mudando muita forma de fazer. Tudo tem termo agora, a gente tá mudando. Interessante. O meu médico é alemão e no começo ele era o É próprio alemão de alemão. verdade, né? Hoje ele já está mais um alemão brasileiro, né? Ele já bate um papo, Ele já conversa. mostra a foto que ele fez caipirinha, né? E essas coisas assim. Então, mas que acho que uma boa dose de medida é bom para os dois lados, né? Nem É. passar demais exceder um lado e nem o outro. Acho que consegue se tolerarem muito bem. Doutora, vamos Mas ver ó, se teve um alguém. comentário super interessante aí de, acho que Né? alguém que faz direito, deixa eu ver, Manda. Miguel Dante, que ele falou que eles estão fazendo audiências agora com sustentações orais por vídeo e que está indo razoavelmente bem. Eu acho que isso vai mudar em muita profissão. Eu tenho atendido alguns pacientes que trabalham em banco, que trabalham em outras coisas e que eles falam que hoje eles já não sabem se vai voltar para o trabalho mesmo pessoa física em si, que vai continuar o home office porque as empresas estão percebendo que não tem mais tanta necessidade, né? Nossa, o Miguel é meu irmão de infância. Nós nos Ah, conhecemos é? Que legal. no mínimo uns 40 anos. Aí. Sempre, dia 26 nós temos uma live. O Miguel é professor de Ah, que Direitos Humanos. legal. Ele vai falar Vou assistir. sobre racismo, sobre a repercussão do Floyd, né, e como é o racismo, como continua essa resistência do racismo no Brasil. Acho que é um tema bastante interessante. Aconselho a todos que Nossa, estão muito, aqui com a gente muito não bom. perder a live também. Vamos ver se alguém Não, tem vamos alguma sim. pergunta aí. Aqui do nosso. Vamos ver. Vamos ver Olha aqui. aí, falou só que não agrega na nossa idade, hein? Você fica entregando a idade dele, ó. Muito bom. Bom, vamos lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se tem mais Tem algum. o Juliano Borleng também, meu primo. Ele está com uma plataforma muito Legal. interessante na área da saúde. Depois eu acho que Ah, a gente pode é? conversar.
depois no offline sobre ele. Ele está investindo Vamos pesado sim. na área da saúde. Vai valer muito a pena uma conversa com ele. Aí eu falou que você é o irmão mais velho dele. Mas é isso, eu acho que a pandemia ela veio para mudar muita coisa na gente, né? A gente percebeu o que que é essencial. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Eu vi o quanto eu gastava com coisa inútil, que eu não precisava. E isso mudou muito. Eu acho que isso eu vou continuar para a vida. Segunda coisa que eu acho que mudou muito foi assim, a dinâmica da casa. Então, você vivendo mais na sua casa, você conhecer mais a sua casa. Eu conheci coisa que eu nem sabia que eu tinha na minha casa, não vou mentir. Eu fui limpar a primeira vez minha casa, eu entrei na. Porque eu nunca tô em casa para isso, né? Aí eu fui entrar, eu entrei na minha despensa e falei, nossa, tem tanta coisa aqui, eu vou já usar umas coisas, nem eu sabia que tinha. Então, essa dinâmica da casa, no início foi muito difícil dormir. Eu não sei se você passou por isso, mas eu virei coruja, não dormia. Dormia 3 da manhã, 4 da manhã, no outro dia. E eu sempre fui muito chata para acordar cedo. Eu sempre acordei 5h30, mesmo nas férias. Era um saco. Queria dormir e não conseguia. E dessa vez foi o inverso. Eu só acordava meio-dia, né? Porque estava tudo fechado, porque eu ia dormir 4 da manhã, assim, quando estava virando o dia pela noite, estava horrível. Mas teve hábitos que eu acho que eu vou levar e tem hábitos que eu não quero também ter depois da quarentena, né? Acho que temos os dois lados aí. Doutora Alana, e os pacientes, eles também te ligam nos horários mais diferentes, aqueles antigos ou mais antigos, ou tipo, eles respeitam o comercial? Não, né? Sabe que está em casa, está à disposição. Não, depois que inventaram o WhatsApp, não tem hora. Porque no meu WhatsApp mesmo, meu WhatsApp é silencioso. Porque, como às vezes a gente também tem amigos que moram em outros lugares, né, em outros fusos horários, e aí às vezes manda sem querer, porque, enfim, nem lembra que está do outro lado, e aí acaba que a gente recebe. É, mas paciente não tem isso. No Brasil, qualquer hora é hora. Mas assim, eu vou te falar que eu não ligo, porque eu não acordo, entendeu? Quando eu sempre falo assim, meu celular fica tocando normal, mas essas mídias sociais todas no silencioso. Quando é normal, eu sempre falo, liga. Porque sempre tem, acontece, de alguém ter uma urgência, uma emergência, enfim, às vezes você é o contato médico, então eu deixo. Mas pelo WhatsApp tem muito, muito, qualquer horário. Mas eu não ligo porque eu não vejo, eu só vejo no outro dia. Então aí eu respondo no outro dia, mas a pessoa também não fica chateada porque eu não respondi no dia. Aqui a gente é muito tranquilo, né? Isso é a verdade, a gente é muito de boa. Mas ó, o Joel falou que ele fez exame de sangue no CDB e mudou toda a rotina, mudou tudo. Eu fiz também exame e mudou tudo. Eu fiquei assim, assustada também. Tô te falando, eu tinha termo pra tudo. Eu nunca assinei tanto termo. Acho que parecia que eu tava comprando um apartamento, de tanta coisa que eu assinei. É, Tudo. E assim, né? Obedecendo isolamento, todo mundo distante. A caneta você ganhava para não ser reutilizável. olha, interessante. Então, achei mó bonitinho até, ganhei caneta. A gente ganhou umas coisinhas de kit pessoal para poder não ficar utilizando com outras pessoas. Mas mudou bastante. Acho que a nossa rotina vai mudar muito. Doutora Alana, e nós estamos preparados já para voltar à rotina? Não? Só de vontade, né? Vontade tem muita. Assim, eu te falei até isso uma vez que eu parei de trabalhar logo assim que a quarentena começou. Aliás, a gente parou de trabalhar um pouco antes daqui da quarentena em São Paulo. A quarentena aqui foi dia 23, Uhum. mas no dia 9, 10 de março as coisas já estavam começando a ficar diferentes. Assim. A gente já estava evitando algumas coisas. A Escola Paulista de Medicina aqui parou rápido, a gente parou as cirurgias eletivas, acho que na segunda ou terceira semana de março, antes do Dória ter pedido para fazer quarentena. E foi assim, foi difícil, mas o que eu achei? É que a gente não estava preparado ainda para o que estava por vir. Então eu optei por parar naquelas 2 primeiras semanas, até para dar tempo dos hospitais verem qual vai ser a melhor forma de protocolo, porque a gente ficava vendo aqueles protocolos na Itália, né, todo mundo com escafandro, máscara disso, face shield. Isso não é uma realidade nossa. Né? Nós não utilizamos metade daqueles equipamentos de proteção. São poucos os profissionais que usam aquilo na nossa rotina de medicina. Então, os hospitais também não estavam preparados para isso de uma forma muito antes do problema. E eu achei melhor parar. Depois, quando eu voltei, hoje realmente os protocolos estão muito bons. Os hospitais que eu trabalho estão excelentes, não tenho o que falar. Tem todo o material que você precisa, não falta nada.
o que você pede tem, isso está ótimo. E Isso tem na rede protocolo para os pública também? pacientes. Na rede pública No também? privado. No privado. No público eu não estou trabalhando agora em pronto-socorro. Só estou na rede privada mesmo aqui. Até porque aqui eu até cheguei a fazer a minha inscrição, mas eles não estão nem precisando, que eu acho que tem bastante médico aí para atender na rede pública. Porque eles pediram para a gente fazer um cadastro, e aí eu fiz, mas nunca fui chamada. Então, não sei. Até porque minha profissão também, a otorrino, nunca é a primeira escolha, né? Então, a gente opta pelos médicos que estão ali na linha, que sejam médicos preparados para isso. Que não é a realidade do otorrino, que é isso que outra coisa as pessoas também não entendem, né? Às vezes elas acham que tem que ter médico. Gente, não é isso, né? Você tem que ter um bom intensivista, você tem que ter um bom fisioterapeuta de UTI, você tem que ter profissionais que lidem com isso. Você pegar um profissional como eu, que sou otorrino e por cuidar de um paciente grave, cardíaco, eu não sou, eu estou de longe para ser a pior pessoa, né? Para ser a melhor pessoa para cuidar desse paciente. Lógico, quando não tiver, eu acho que a gente tem que ir mesmo. Mas, por enquanto, a gente está conseguindo, graças a Deus, manter uma taxa de infecção menor nos profissionais de saúde do que na população. A gente acho que é um dos únicos países no mundo que conseguiu inverter. É Porque verdade. como a gente está se protegendo muito e os pacientes não estão se protegendo mais, hoje tinha fila, né? Nos hospitais, nos shoppings. Eu achei isso absurdo. Eu liguei a televisão e fiquei passada. Tipo, fila de gente em shopping. Você fala, gente, e essas pessoas amanhã vão para o pronto-socorro passando mal e querem ser atendidas em 2 minutos. Com um pronto-socorro lotado, e vão ficar estressadas, e não vai ter leito. Mas elas não deixam, elas não têm consciência. Isso é muito difícil para a gente conseguir entender. Bem complicado. Doutora Alana, então já falando em flexibilizar o isolamento no Brasil, e nós estamos, ao mesmo tempo, começando a entrar no inverno aí, né? E, ou seja, vai aumentar ainda mais as teleconsultas aí. Como é que a doutora vai... A doutora está já preparada para cope com o excesso de trabalho, ou essa demanda que vai ser Já. mais do que o normal por conta do coronavírus? Já tem uma equipe? Já. A gente já tá bem, já tá aquilo que eu te falei, né? No início a gente tava meio assim, o que que eu tenho que fazer, né? Porque a gente tinha uma estrutura no consultório que não era para isso, né? Uma estrutura normal de consultório. Mas agora a gente já se ambientou, a gente se estruturou, conversamos com pessoas aí de consultoria que entende um pouco mais do assunto. A gente está estruturado para isso, mas assim, o que eu vejo que a pandemia trouxe para esses pacientes em relação à telemedicina foi eles saberem que é melhor ele falar com um médico de confiança antes do que ele ir para o hospital. Então, isso tem muito. O paciente chega com você, doutora, eu queria marcar uma consulta porque eu quero saber só se eu tenho que ir ou não tenho que ir no hospital. Porque se eu não tiver que ir, eu prefiro não ir. Então, isso está tendo bastante. Todo dia tem paciente que faz isso. Alguns não tem jeito, na minha área, aquilo que eu te falei, é muito complicado lidar com o paciente otorrinolaringológico à distância, muito. O que dá para a gente fazer isso pode esperar, isso não pode esperar. Então, se eu tenho alguma suspeita, que tem um sintoma que me leve a uma doença grave, eu já mando marcar consulta no consultório. Agora, se não, se eu consigo manter esse paciente por telemedicina, dá para fazer esse monitoramento dele. Toda semana a gente se encontra por telemedicina e tá tudo bem, tá evoluindo bem, a gente mantém a telemedicina para manter o paciente em casa. Bacana. Vamos ver se a gente tem mais algumas perguntas antes de a gente começar. Bora ver. Vamos ver. Vamos ver se alguém tem pergunta. Já só falou que estava parecendo que estava entrando em uma UTI, provavelmente pela quantidade de equipamento. Eu acho que o Miguel está mencionando que vai ter que levar o advogado junto para assinar os exames. Muito bom. Vou ter que pedir assessoria jurídica, se eu posso assinar ou não, né? Daqui a pouco a gente está nisso. Aqui eu também. Tá tendo fila aqui em São Paulo hoje, eu achei estranho, também peguei trânsito. Ontem, quando eu fui no hospital, eu fiquei de plantão no domingo e ainda teve manifestação na Paulista ali na. Nem foi na Paulista, foi no Lago da Batata, né? Então, não dá para entender. As pessoas, eu sei que, tipo, ok, a gente tem muita coisa para brigar, mas, gente, o Covid, ele vai nos contras, nos prós, ele vai para todo mundo. E é complicado. Eu acho que brigar por alguma coisa e ir pra rua agora teria que ser algo só se fosse muita urgência, entendeu? Eu só iria pra rua hoje mediante uma iminência de ditadura, por exemplo. Mas eu acho que ir pra rua para defender governo, para ir contra o governo numa altura dessa,
Ó, o Miguel está perguntando se é possível prescrever via telemedicina. É possível, Miguel, a gente faz bastante até. Eu tenho o certificado digital, a gente conversou um pouquinho mais cedo, mas assim, eu tenho certificado digital com assinatura eletrônica, e aí eu faço a receita via plataforma, eu tenho uma plataforma só de prontuário, de receita, atestado, exames, e aí chega por SMS no paciente ou por e-mail, ele que escolhe, já vai com assinatura digital. E as farmácias, desde março, eles já estão sabendo que vai chegar um QR Code, que eles vão receber isso, tem que ser aceito. Não, eu só atendo particular. Aqui no consultório a gente não atende plano. Plano de saúde hoje está ficando uma coisa muito louca, tanto para entrar quanto para a gente se manter, né? Tá bem difícil. Mas a gente aqui trabalha, né, com essa questão de emitir nota, o paciente depois ele pode ir se ele tiver reembolso, enfim, mas a gente só trabalha particular. É isso, acho que só era essa pergunta. Não, tem mais uma. É. Então, ó, minha tia, essa daí, ela adoro ela, maravilhosa. Qual o tempo de espera para o paciente receber os exames laudados? Depende do laboratório, né? Tem laboratórios e laboratórios, depende muito do diagnóstico. Tem, eu acho que aqui em São Paulo, a grande maioria lauda super rápido. Se for exame normal, tipo uma tomografia, ressonância, são exames laudados rápidos. Você não vai sair provavelmente com ele na hora, mas em 1, 2 dias já sai o resultado. Se for alguns mais complexos, aí às vezes uma semana. Ó, a filha do Joel trabalhou com aparelhos auditivos. Muito bom. Não trabalha mais? É uma área muito boa, muito legal. Eu gosto de lidar com os pacientes com perda auditiva, é muito legal. Que agora tá difícil para eles, né? Imagina a situação, todo mundo de máscara. Eu até tenho que comprar essa máscara que tem uma parte transparente na boca, porque eles não entendem o que você fala. É muito difícil. Porque eles usam muito a parte labial para poder entender. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nesse detalhe, doutora. É verdade, né? A telemedicina ajuda eles nisso, porque primeiro a maioria deles usa fone, e aí eles conseguem aumentar o volume bem, e aí eu consigo ficar sem máscara. Então a telemedicina está ajudando muito. Eu tenho um paciente que eu faço acompanhamento, ele tem perda auditiva, e aí eu consigo fazer com que ele entenda bem, que ele aumenta o volume do som da casa dele, do computador, e eu tô sem máscara. Então, para esses é ótimo. Agora, no consultório, às vezes eu até tiro a máscara e fico só de face shield, porque senão é muito difícil. Às vezes eles ficam escrevendo, coitado, é horrível. É muito chato. Gente, olha que bacana. Nós temos aqui pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, do Brasil, Japão. Deixa eu ver se eu conheço mais alguns nomes. Sudeste paraense. Olha lá, vi uma ali, ó, lá da minha terra, ó, lá do Pará. Muito bom. Eu te falei, né, que eu sou de Marabá. Sim, Nasci sim. lá no interior. Olha E, aí, ó. Muito, muito legal, adoro. Meus amigos do Pará são maravilhosos, gosto muito. e... Aí, Janaína maravilhosa, beijo. Estados Unidos, ela A fala assim. fulana está nos Estados Unidos. Nossa, que Tati, horas são? Agora tá mais. Nem tô sabendo como estamos de fuso. Ah, Califórnia, essa é só minha 8 horas mãe. para trás. Olha aí, Márcio, pra você conhecer, essa é minha mãe. Dona Só, Nira Carneiro. Dona Nira, prazer. Tudo bem? Beijo grande. Ah, Né? que bacana, Muito que bom. show. Gente, estamos É chegando isso, eu no acho que, deixa eu finalzinho. ver. Eu acho que a gente falou tudo que a gente podia falar de telemedicina, hein? Eu até deixei anotado umas coisas caso eu esquecesse de falar algo, mas a gente falou de tudo. Temos 5 minutinhos ainda para considerações finais, alguma outra abordagem, doutora. Bom, gente, olha, se eu posso dar uma coisa boa para vocês, assim, eu acho que a melhor informação é fique em casa se puder. Lá na minha terra, as pessoas, lá o Pará sofreu muito no início já, a gente sabe disso. Lá já sofria muito problema, aqui não só Covid. Então, eu acho que é isso. Se cuidem. Se a telemedicina vai durar, eu acho que ela vai ser muito útil para a gente. Ela já é muito útil para a gente em consultório, mas com pacientes que a gente conhece. Se vai continuar a gente sem ver o paciente, eu não acho, porque tem que ser provisório. Eu não consigo me sentir bem avaliando um paciente e eu não ter examinado esse paciente nenhuma vez. Na otorrina, eu acho que isso nunca vai acontecer, porque é impossível. Minha mãe, esses dias, até me perguntou: filha, eu tô com uma amiga com tontura.
É impossível fazer uma avaliação de tontura sem eu examinar, sem eu manobrar aquela paciente, fazer as manobras para eu entender. Então, eu não acho que é o fim da medicina tradicional, pelo contrário, eu acho que a telemedicina é uma ferramenta que vem somar. Vai ser mais uma ferramenta como os exames laboratoriais, como os exames diagnósticos, como a gente tem, assim, diversas coisas. A telemedicina, ela veio para ficar, para ajudar, como ferramenta. Mas jamais vai ser utilizado para substituir o ser humano. Isso é impossível, impossível. Na minha opinião, é uma ferramenta. E a gente está usando muito bem ela, mas assim, nada tira o nosso exame, nosso contato. Olha, tem paciente meu aqui, deixa eu ver. Ai, que bonitinha. Foi paciente meu no Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo tá maravilhoso agora. Esses dias mudou tudo, tá muito legal. Vamos reabrir em breve. Mas é isso, Márcio. E você? O que você acha aí de tudo isso? Olha, eu achei ultra esclarecedora a live, né? Como a gente tinha conversado antes, a gente não tem noção dessas coisinhas que estão na caixa, né? Então, essa live foi esclarecedora. Não sabíamos no início, de quando começou tudo isso, que não era permitido. Foi permitido por um momento de necessidade. Então, tem muitos outros assuntos que estão se tornando agora mais conhecidos para a população. Nós estamos trazendo mais informação, Sim, coisas que nós não imaginávamos, né? A doutora também mencionou um ponto importante sobre a máscara transparente para aquelas pessoas que fazem leitura labial. Coisas que a gente nunca imagina, né? para Não pensar, né? para pensar. Então, olha quanta coisa nós estamos aprendendo, quantos pontos de vista diferentes nós estamos agora notando, passando a notar. Então, foi uma live sensacional, muito, muito boa. Olha lá, querem fazer uma live com as mães, ó. Isso. Aí o Instagram vai ficar 24 horas no ar. Nossa, você sabe que minha mãe aprendeu a ver live hoje, né? Que ela falou assim, filho, eu nem sei como é que vê. Eu Que falo, mãe, pelo legal. amor de Deus, você tá muito nova para isso. Pelo amor de Deus. Gente, um Mas obrigada, minutinho. Miguel, pela atitude. Muito Um... obrigada aí pela participação. Márcio, obrigada mesmo, foi muito bom. Obrigado. Sempre bom estar aí com você. Precisando, a gente está sempre às ordens. Obrigado, doutora. Depois a gente tem que colocar o website da doutora debaixo da live para todo Vamos mundo que sim. precisar o seu serviço poder entrar em contato. Vamos aproveitar para Perfeito. agradecer a palavra de ordem nesse momento difícil que atravessamos. Os nossos médicos, enfermeiros, agentes de limpeza e todos os outros profissionais de saúde merecem a nossa gratidão e o nosso eterno reconhecimento. Um beijo enorme a vocês. Vocês são os heróis. Obrigado pela live, obrigado pelo Obrigada. tempo, obrigado pelo carinho e atenção, doutora. É sempre um prazer Ah, que falar isso. Muito contigo. obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Obrigada por tudo, gente. Fiquem em casa, por favor. Obrigado, gente. Beijo grande. Bom final de Obrigada. Tchau, noite no tchau. Brasil. Tchau, tchau, gente. Amém. Para você também. Amém.